Você não pode acompanhar mesmo, né? Exato. Consultório de medicina natural. Consultório Almeida é um consultório do cuidado de saúde humana, do cuidado de saúde, substâncias naturais para cuidados de várias doenças naturais, para cuidado de várias doenças sexuais, ocorrência de ejaculação precoce, arteriosclerose que é subida, ocorrência de ejaculação precoce, atenção baixa, esclerose que é fertilidade masculina e feminino, diabetes, hipoglicemia, fertilidade masculino e feminino, diabetes, hipoglicemia, açúcar no sangue. Qualquer coisa. De novo? Qualquer coisa. Viva, boa tarde. E são agora 16 horas em ponto. Dois. Ora viva, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde em Dia. Hoje, domingo, estamos com um novo tema, com o mesmo convidado e, claro, a mesma essência. O tema de hoje é bastante abrangente e convido a você e a sua família a fazerem parte desta conversa magnífica. O tema é a arteriosclerose, suas consequências, causas e a intervenção na medicina natural. O nosso convidado já é conhecido por vós, é o Dr. Paulo Almeida, ele que vai falar minuciosamente sobre esse tema. Então, doutor, boa tarde. Muito boa tarde à nossa apresentadora e também muito boa tarde aos nossos internautas. Obrigada, mas antes mesmo do doutor começar a... Mas antes mesmo, claro... São programas em direto. Antes mesmo do doutor começar a fazer a explanação do tema, eu quero convidar a você, caro internauta, a compartilhar, a comentar. Entra na nossa página e faz lá o link, compartilha para não ser somente você a ouvir sobre o tema. Doutor, mais uma vez, boa tarde. Outra vez, sim, muito boa tarde. Obrigada. Vamos agora falar sobre esse tema bastante abrangente, como o doutor diz sempre, né? Um tema atual e atuante. Exato. Doutor, o que é afinal a
arteriosclerose, um tema bastante complicado de pronunciar. Realmente, eu acho que tem muita gente, né, em casa, os nossos internautas, precisam realmente a desmistificação lógica e própria deste termo arteriosclerose. Na verdade, é um termo, ou seja, é uma doença, seja um termo realmente que se aplica à doença que tem a característica de manifestar-se as artérias. Podia eu dizer em linguagens mais miúdas, dizer que a arteriosclerose é endurecimento das artérias que fazem passar ou que permite que o corpo tenha a boa circulação sanguínea. Significa um indivíduo com classificação de arteriosclerose. Estamos aqui a referir várias artérias que constituem o sistema circulatório humano. Olhando nesse ponto de vista, nós conseguimos perceber que a nível do nosso corpo não se tem apenas uma artéria. Existem várias artérias, como podíamos aqui descrever artérias coronárias, né? Aquela artéria que tira diretamente do sangue para a expansão. E como não bastasse, esta mesma abrangência das artérias, também nós precisamos que os nossos internautas percebam que, além da constituição da artéria ou das artérias, a permissão da passagem do sangue ao corpo, ou sistema circulatório, temos aqui a constituição de 3 vasos. Um vaso que é chamado de artéria, outro vaso que é chamado de veia, outro vaso que é chamado de capilares. De tal forma que este faz a condução do sistema circulatório para que o sangue tenha fluidez em todo o corpo humano. Porém, há que falar da arteriosclerose, uma doença que dá as mortes assim, né, muito mínima, mas que também realmente dá mortes súbitas. Mas as pessoas falam sempre, eu não vi aquela pessoa doente, ontem ceroamos, ontem falamos, ontem ainda estávamos a sorrir. Posteriormente, hoje, somos notificados uma realidade triste naquela pessoa que se ouve. O que acontece? Na verdade, também, há muita gente que enfrenta problemas de mudança constante de atenção, alteração da pressão arterial, seja no ângulo da hipertensão, seja no ângulo da hipotensão. Caros internautas, quando nós estamos a falar da hipotensão, estamos a falar daquilo que se chama tensão baixa. Quando estamos a falar de hipertensão, estamos a falar da tensão alta. Toda aquela tensão que está acima de 12, que até vai até 30, até 20. Então, esta é alta, né? Pressão arterial alta. E este indivíduo que possui, que normalmente o corpo dele tem essa avaliação diagnóstica, ou seja, avaliação de observação sistemática, vamos chamar esta pessoa de hipertenso. Quando o nosso internauta, de forma individual, vai até a uma clínica, a um consultório médico, a um hospital, e é dito a expressão de que o senhor é hipertenso, caro internauta, saiba claramente que você está com este problema de arteriosclerose, porque ela tem a sua manifestação em mostrar estas características tensionais. Por outra, também existem pessoas
que acordam com o corpo pesado, né? Sempre reclamam, ai, aqui o lado da coluna vertebral está parece dorido, os meus rins não conseguem se sentar. É necessário que o indivíduo, diante destes sintomas, haja uma atenção dobrada para que seja diagnosticado, para se entender claramente se esta dor é de origem a uma artéria, a um endurecimento, né? A um congestionamento das artérias. Então, caro internauta, aqui está o conceito lógico daquilo que é a arteriosclerose. Doutor, desculpa-me. Exato. O doutor falava no princípio que a arteriosclerose é o endurecimento das artérias, ou a perda de elasticidade, né? Exato. E essa abrangência dessa perda de elasticidade, ela é para todas as artérias ou tem artérias específicas? Bem, nós podíamos aqui dizer que temos aqui a especificidade de 5 artérias, para se descrever as 5 classificações que existem da doença da arteriosclerose. Por quê? Desmistificando a classificação, ou seja, a subdivisão desta doença em 5 particularidades que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, chega até a concluir, nós conseguimos perceber que a cada região tem uma manifestação. Porque podíamos aqui dizer que a hipertensão, a arteriosclerose também pode causar uma impotência sexual. A arteriosclerose também para uma mulher pode interferir ao sistema endócrino, através dessas artérias a nível da comunicação, a nível daquilo que nós chamamos de neurotransmissores. Então, ela tem esta variação em 5 unidades, com maior descrição, em que tem 5 particularidades das artérias que têm a capacidade de manifestar a arteriosclerose. Como tem se dito, olha lá, é uma arteriosclerose coronária, é uma arteriosclerose trombósica, né? Um trombo, né, nas artérias. Então, vai até a esta gama, a esta vasticidade. Exato. E como identificar? Logicamente, agora viemos a falar agora dos sintomas. Como identificar? Né? Como identificar, podíamos aqui dizer que, além de olharmos o que se faz, o que se leva para a manifestação visível, para alerta de um médico, também incluímos aqui a avaliação diagnóstica. Onde nós pegamos no sintoma do doente, o doente vai sentindo que aqui nos braços aquece, nos membros superiores, nos membros inferiores tem um aquecimento. Depois, também depara com constantes câimbras. Também depara com determinadas situações em que ele próprio não consegue se entender o que está se passando. Se você lhe perguntar, ele vai dizer, ela não está entendendo nada. E, por outra, também ele consegue dar conta que, muitas das vezes, ele pode ter vertigens. Inclusive, até, em alguns momentos, paralisia nos ritmos cardiovasculares. Aí nós, ao constituir esse nível de manifestação, ou ao ouvir este paciente a expor essas narrações, então nós precisamos levá-lo ao processo da avaliação. Após o processo da avaliação, que nós começamos a retirada dos sinais vitais, não é? Ao retirar esses sinais vitais, então nós teremos a ênfase total de dizer que tu deves percorrer a um cardiologista, de uma forma geral. E de uma forma específica, o doente vem já com algumas realidades que congestionam este lado.
e aí você consegue como intervir. E dali, nós, antes de termos este processo, nós sabemos que os médicos usam o processo da anamnese. O processo da anamnese é aquele processo que nos permite que conheçamos o histórico do doente, que nós venhamos perceber a vida do doente ontem com hoje que ele se apresenta ao consultório médico. E daí observamos, depois de termos revisto o ontem, aí conseguimos tirar as nossas conclusões. Aí está dentro de todo o tal pacote dito, pacote do diagnóstico, processo de avaliação da doença. E qual é o exame desta doença? É um exame específico da arteriosclerose? Normalmente, até aqui, o exame específico é um exame da cardiograma, né? Cardiograma, é mesmo isto. Ok, doutor. O doutor falou muito bem, muito obrigada, doutor. Sim, mas ainda temos mais por abordar. A você que está nos acompanhando, faça a sua pergunta. É possível que você tenha uma pergunta, o doutor está aqui para responder. É uma aula dada e vamos aprender junto com o doutor Paulo Almeida. Doutor, e como é que se desenvolve a arteriosclerose? Ok, causas. Sim, as causas. Na verdade, o nosso internauta já ouviu falar da manteiga. O nosso internauta já ouviu falar de nervosismo. O nosso internauta ainda já ouviu falar também do uso de excesso de sal, né? Que é o sódio no código da química. Aqui a descrição destes elementos vão poder produzir alguns congestionamentos dentro dos laterais dos vasos sanguíneos que estamos aqui a descrever da própria artéria, nas paredes. Essas paredes das artérias vão fazer com que ela endureçam algumas camadas de gordura. Aquilo que vai se chamar de colesterol. De uma forma específica, os nossos internautas têm ouvido falar de colesterol na forma geral. Mas de forma específica e de especialidade, temos aqui de descrever que o colesterol subdivide-se em que existe colesterol mau ou negativo e colesterol bom. Aquilo que nós chamamos de colesterol HDL e colesterol LDL. Bem, o colesterol LDL é enriquecido pela gordura saturada. O colesterol HDL é enriquecido pela gordura vegetal. Descrevendo isso, desmistificando, mostrando os exemplos, nós usarmos uma muamba de jinguba, estamos aqui a adquirir um colesterol vegetal. Nós usarmos uma carne, pelo menos um frango bem, podia aqui dizer um frango muito bem gordinha, né? E daí nós vamos aqui aproveitar este nível de colesterol chamado LDL, que é gordura saturada. A partir desse construto, dessa constituição, né, desses olhos que entram nas artérias, então fazem aqui as paredes para impedir a boa circulação de sangue. E daí, se nós queremos então buscar a causa para atenuar o sintoma, para atenuar a doença, para não progredir a doença, então eliminamos estes elementos. Aqui, de forma científica, apresentamos um processo de fatorização, mas de forma específica e mais natural, então apresentamos essa forma tão nítida. Forma específica. Nós temos aqui as causas biológicas, também temos as causas psicológicas, temos as causas também genéticas. Então, dentro desta abordagem, a temática da arteriosclerose tem várias origens. Exato. Doutor, durante a abordagem, o doutor fez menção do colesterol. O cúmulo de colesterol, o cúmulo de gordura, também é uma das causas. Exatamente. Pois impede, ela fecha
uma parte das paredes, Sim. o cúmulo de gorduras. Como nós havíamos apresentado no conceito que é endurecimento. A rigidez. Endurecimento, rigidez das artérias, não se move, não obedece. Então fica rígido toda hora. Então, quando a gente toma um catopril, ele vai atenuando. Porque estamos aqui a falar que o maior elemento da amostra principal nesta doença está a artéria, está a hipertensão. É muito comum que as pessoas sejam hipertensas. É muito comum que não seja hipertensa, mas também a arteriosclerose cardiovascular. E quais são os fatores de risco? Nos fatores de risco, nós temos a doença de infarto de miocárdio, um desmaio súbito. É o primeiro fator de risco. Segundo fator de risco, temos aqui o desequilíbrio das hormonas. Ou seja, o peso, né? Existe órgão que normalmente, mesmo nós, não querendo que possa ela se levantar, de qualquer forma, um momento nos chega que ele tem que levantar. É involuntário ou voluntariamente. Como? Por exemplo, uma ereção. Um caso de risco é você enfrentar a dificuldade de disfunção erétil. Disfunção erétil, que é a incapacidade de manter o coito ereto. Isto aqui impede. E outro fator de risco é você adquirir um nível de doença, por exemplo, como a diabetes. Também está interligado e é muito comum. E também podemos aqui descrever que o fator de risco também pode ser as realidades de Parkinson, Parkinson, são doenças que são mais encontradas em nomes ingleses. Esse elemento ou essa constituição de característica vai formar fatores de risco da arteriosclerose. Doutor, a Exato. arteriosclerose começa a manifestar-se com que idade? Tem uma idade específica ou para toda a faixa Claramente, etária? ela sim começa a partir dos 50 anos e ela pode começar até mesmo 40, né? Independentemente de cada fator genético que o indivíduo tem. Significa, naquilo que é o construto genealógico, nós na genética descrevemos que a genética subdivide-se a parte interna, a parte de fora. Nós podemos ficar parecido o fulano, nós podemos ficar parecido a fulana, não é isso? Mas de parte interna, nós também podemos tirar características genéticas diferentes que vamos começar a observar através do comportamento, onde descreve a língua própria, né, biológica, que tem se dito genotipo e fenotipo. Fenotipo, referência de características externas, genotipo, referência de características internas. Então, nós ao obtermos, né, esta realidade da arteriosclerose, realmente podemos obtê-la independentemente do estilo de vida que nós levamos. Um estilo de vida saudável, que é a base dos recursos da natureza, que não oferece riscos muito além do normal. Então, isto nos ajuda com que nós que teríamos aos 40, podemos ter aos 60. Logo, o estilo de uso de substâncias naturais acarreta consigo uma relevância muito alta para a prevenção, para a não obtenção desta doença de arteriosclerose. Mas, doutor fez menção aqui do estilo de vida de cada indivíduo. Exato. Mas não interfere eu, assim, Joicina, me alimentando de recursos naturais com relação a uma outra pessoa que só come, faz o uso de coisas artificiais, né? Que tem
muito acompanhado de muitos químicos. Isso não é uma interferência, não tem nenhuma diferença entre eu usando coisas naturais com aquele que só usa coisas artificiais? Não, realmente tem. Naturalmente tem grande interferência. Olhemos hoje a nossa sociedade. Se nós sairmos um pouquinho fora, vamos observar que existe diferença de indivíduo que possui a mesma idade biológica, não é? E características fisionômicas diferentes. A que se deve? Se nossa idade, nosso ano que nascemos é o mesmo, o mês se calhar é o mesmo, a escola que a gente frequentou é a mesma. Porque o que acontece? Na verdade, o que acontece é que cada um desses elementos foi tirando um estilo de vida diferente. Este indivíduo diz assim, não, tudo que a gente ingere pela boca não volta, isto é benéfico. E o outro disse, não, a nível do construto de propriedades de cada substância que eu vou ingerir, pode influenciar o meu amanhã. Claro, aí sim. Quer que tu não tenha ruga no rosto, controle a sua alimentação. Queres que tu amanhã não venha enfrentar a velhice com maior debilidade, controle a sua alimentação. E qual é a forma ideal que até aqui os médicos naturopauta, os médicos cardiologistas, os médicos clínicos gerais recomendam? De uma forma geral, de uma forma a entender que claramente a vida acarreta consigo um cuidado que o bem do outro também vai ser o meu bem. Qual é? De forma empática, de forma a assemelhar-se ao conhecimento de Roger, dentro da aplicabilidade das suas terapias, que se chama terapia rogeriana, que são conhecimentos empáticos, conhecimentos que se centram na pessoa. Eles aconselham realmente o uso dos recursos da natureza. De acordo com os escritos da autora Ellen G. White, num livro descrito Regime Alimentar, depois outro livro que ela escreveu, Saúde e Temperança, ela descreve que o homem devia fazer parte simplesmente da natureza, quer dizer, os recursos da natureza não subcarregam o organismo e nem enfraquecem o organismo. Logo, e quando eu apresento aqui a experiência de um dos meus professores de psicofarmacologia, quando ele dizia que nós temos alguns neurotransmissores que você agora faz acidente, ele próprio já tem a capacidade do mecanismo de arranjar quais são os cones que podiam tapar uma hemorragia que é provocada naquele exato momento. Esse mecanismo já é orgânico. Agora, quem não vai ter? Aquele que não usa substâncias com estas propriedades que encontra-se onde? Na natureza. Então, a vasta gama de substâncias contidas dentro da natureza tem a capacidade de conceder um estilo de vida muito diferente. Exato. O doutor fez referência sobre os sintomas, mas ainda assim eu queria saber do doutor quais são os principais sintomas da arteriosclerose. Exato. É importante fazer essa menção, porque na verdade o nosso telespectador, o nosso internauta, bem também precisa saber tanto disto. E é bem verdade que muitos de nós enfrentamos, vivemos estas debilidades que estamos aqui a referir, só que não soubemos. Existem algumas dores de cabeça que atingem aqui a área arterial. Alguns principais sintomas. Existem as câimbras que tu não entendes mais.
posicionou simplesmente a um período de tempo conforme está o meu pé, de repente já estou a pisar, parece que está pesado. Parece que o pé estava no gelo. Imediatamente são sintomas, são alerta para tu procurares um médico no diagnóstico da arteriosclerose. Existe um momento que você teve um susto de repente, um ritmo, uma mudança drástica nos batimentos do coração. São sintomas. Você procurar para uma arteriosclerose. No final das contas, a nível da idade de 50 anos para cima, o indivíduo vai medir e vai para um médico e já lhe diz assim: olha, você é hipertenso, você já não pode usar este soro, você não pode já usar mais este comprimido. É indício de uma arteriosclerose. Caro nosso internauta, nossa apresentadora, na verdade, estes são os principais sintomas. E é importante não ignorar nenhum dos sinais. Exatamente. O doutor fez menção da faixa etária que a arteriosclerose afeta dos 50 anos acima. Esse processo é até o envelhecimento? Independentemente do estilo de mudança que os médicos vão prescrever ao indivíduo. Porque o médico existe para transformar as vidas. Existem pessoas que deviam morrer o ano antepassado, mas não estão a morrer mais, porque, na verdade, existem médicos a tutela deste cuidado. Eu normalmente tenho me admirado bastante, né, dos serviços hospitalares, assim como a área em que eu estou, da naturopatia. Tenho me admirado bastante o quanto Deus fez, cada um com sua vocação. Que bom. Os médicos são os promotores da saúde. Exato. Por isso é que o Dr. Paulo Almeida hoje está aqui a explicar sobre esse tema bastante pertinente. E é importante que ali você em casa não ignore nenhum dos sinais que foi aqui mencionado. E se já tem o afetado, melhor é procurar um centro médico para assim, quanto mais cedo você tratar, melhor. Porque tem se dito, doutor, que melhor é prevenir do que remediar. A saúde é mais cara que a educação. Doutor, nós falamos muita coisa e agora queria que o doutor fizesse lá menção para casa. Afinal, o que é que causa a arteriosclerose? Conforme havíamos nos referido, talvez vamos agora entrar na intervenção. Exato. Exatamente. A causa é bem conhecida. Os fritos dão a causa da arteriosclerose. As gorduras saturadas dão a causa da arteriosclerose. Você em casa, que o teu constante uso de manteiga, de maionese, ketchup, você tem a debilidade dessas artérias nas suas mãos. Você está construindo parede como gesso sobre a sua casa, de forma a estreitar até que você não tenha mais onde colocar tua cama, porque a parede está muito grossa. E para isso, como remover, como intervir com os recursos da natureza, com a medicina natural? Caro internauta, bem tu sabes que existem plantas medicinais com muitas propriedades medicinais nas linguagens antigas. Hoje, cientificamente, diz-se princípios ativos das plantas medicinais. Faço menção do meu professor Luiz Fonseca, a partir do Brasil. Acredito eu que ele, essa hora, está a me seguir, está a me acompanhar, porque ontem ainda falamos a partir do Brasil, quando eu estava em São Paulo. É realmente a referência muito lógica da questão de uma arteriosclerose. Para ser medida, o primeiro ou a primeira intervenção consiste na mudança do seu estilo de vida. E, de acordo com a narração de Sócrates, né? Faça do seu alimento o seu medicamento. Esta narração, mudança do estilo de vida. É Hipócrates, não é?
Não é Sócrates, é Hipócrates. É o Hipócrates. Exato. O pai, o governo desta área. E eu gostaria de me referir tanto do homem que fez com que a medicina em planta chegasse à superfície e ter sido respeitado, que é o Dr. Carlos Linneu, né? Que viveu numa era dos naturalistas. Quando ele classificava a planta com característica de família, gênero e espécie. A descrição de família, gênero e espécie deu a ênfase da defesa para que a comunidade intelectual entendesse finalmente: existem propriedades medicinais. Sim. Em que tipo de plantas? Plantas diversificadas. Dentro da diversidade de plantas medicinais, nós destacamos as plantas com propriedades diuréticas. Estamos aqui a fazer menção no nosso internauta aquelas plantas que verdadeiramente você toma, te dá muita vontade de urinar. Como, por exemplo, mostrar uma fruta da melancia, que é bastante rica em propriedade diurética. Claro, isto aqui é uma fruta, não é planta. Agora estamos a falar de uma planta. O consultório de medicina natural com Suave Almeida já tem descrições de plantas medicinais na categoria das plantas que diurética. Então, nosso internato é acessar o site e você chegar até ali, marcar o seu diagnóstico. A solução consiste já diante desta descrição de plantas medicinais de ação diurética. Depois também temos algumas plantas, como poderíamos aqui mostrar um exemplo muito prático. Plantas com propriedade afrodisíaca. Plantas com propriedades afrodisíacas. Aquelas plantas que tinham a capacidade de reduzir a pressão dos ritmos cardiovasculares. Estamos aqui a mostrar uma delas, a folha da laranjeira. A folha da laranjeira, que no consultório de medicina natural com Suave Almeida é chamado de composto verde. Uma adição que já tem uma combinação de plantas. Esta planta que você olha, ela produz o fruto chamado laranja. A sua folha é carminativa, é sedativa, né? Ela tem a propriedade afrodisíaca. Permite que os ritmos cardiovasculares tenham ou configurem o bom ritmo. Para permitir com que as artérias recebam do coração um sangue que vem com uma boa pressão. Obrigada. O doutor fez menção aí de alguns medicamentos, de alguns remédios, né? Mas eu gostaria que o doutor relembrasse novamente aos internautas quais são os remédios naturais para tratar a arteriosclerose. Dissemos que é uma doença com uma comorbilidade. Quando estamos a dizer que é uma doença com uma comorbilidade, estamos a querer dizer que é uma doença que tem generalizações de ramificações de outras doenças. Então, aos nossos internatos, não aconselhamos de uma forma específica que devem usar aquilo e isto. Devem dirigir-se aos médicos com conhecimento de causa. Okay. Este é o conselho que fica para a nossa casa. Este é o conselho que fica para a intervenção da medicina natural para a doença de arteriosclerose. Eu não sou muito fã da automedicação. Não é aconselhável a automedicação. Realmente. Não. Eu não sou muito amigo da automedicação. Não, senti uma cãibra, ai amigo, você vai tomar aí uma planta chamada maracujueiro, porque produz maracujá é sedativo, o maracujueiro também é diurético, então vai tomar. Eu não sei qual é a composição que devia ajudar esta planta para ter o efeito que eu conheço. Internauta,
o conhecimento está a dispor do telespectador, do nosso internauta, na versão de fazê-lo com que todo o sofrimento que tu acarreta dentro do sintoma não venha a ser você a dizer: parece que estou quase a morrer. Como dizia Jesus, quando verdes que nações contra nação, guerra no território, não sintas que assim já é o fim do mundo. Filhos, ficam calmos. Aqui é só o princípio das dores. Então, aqui o consultório tem a intervenção por este meio. Ele ama o telespectador, ele ama o nosso internauta. Por esta razão, ele vem aqui no BM para partilhar o conhecimento. Porque a Bíblia diz que o meu povo morre porque lhes falta o conhecimento. Agora, hoje, o nosso internauta já não lhe falta o conhecimento. Hoje tomou o conhecimento. É que a medicina natural intervém tanto na doença da arteriosclerose. E também é importante que o nosso internauta consiga conhecer algumas plantas que fazem parte da classificação das hortaliças que intervêm na arteriosclerose, que é tão importante. Alguns dos demais, por empirismo, por conceito do avô, do dizer, do tio, do antigo avô, disseram assim: olá, use o alho e o limão, aqui as artérias descongestiona. Verdadeiramente sim. A lógica deste princípio é verídico. E esta ideia é clara, em convergência na medicina natural. Mas é importante que tu conheça que além destas propriedades você precisa adicionar uma beterraba, porque se for uma artéria que normalmente generaliza o maior pulso dentro do sistema circulatório. Onde você vai conhecer aquelas propriedades que, de acordo com o doutor Roberto Roger Pamplona, descreve o alho como um antibiótico natural, capaz de remover e descongestionar em um dado espaço de tempo a doença da arteriosclerose. E como cuida-se? No consultório, num diagrama médico, no programa de tratamento. Você pode ver que a tua receita vem em subscrição de fitoterapia e a trofoterapia é taxada em sucos naturais. Como, por exemplo, um indivíduo com diagrama de arteriosclerose, que é classificado já no nível da alteração da pressão arterial em classe de hipertenso, porventura 17 ou 18, este indivíduo, ao ser submetido ao suco, é apanhar a urtiga maior, que é uma planta que tem a propriedade da semenagoga. Significa, produz leite. Quando uma mulher está a amamentar, também, por sua vez, transforma o esperma quando um homem precisa transformar o esperma dele, não é? Como não bastasse, ajuda a enriquecer os glóbulos vermelhos através da coloração da fotossíntese dela, que é a energia transmitida do sol para a planta. Então é uma vastíssima realidade que já está sobre nossa posse. Já não estamos a falar do Brasil, é um conhecimento já buscado do Brasil para Angola. Então, nosso caro internauta, na verdade, esta é a intervenção da medicina natural para o bem, para a recuperação da arteriosclerose. Porque bem é verdade que muita gente vive nesta dificuldade. Muito obrigada. Mas agora vamos, assim, muito rapidamente, o doutor, fazer menção das consequências dessa doença. Exato. Na verdade, dizíamos já, a primeira consequência está o infarto de miocárdio. Alguém morre sem adoecer. A causa está na arteriosclerose. É uma doença que está interligada com os colegas cardiologistas.
Falo isso na versão da medicina convencional. A pessoa morre subitamente. Está a conduzir, de repente apanhou trombose. É risco esta doença. Esses dois riscos são principais que caracterizam a arteriosclerose. Muito obrigada, doutor. Mas e qual é a maior manifestação clínica da arteriosclerose? A maior manifestação clínica nós podemos aqui descrever que é o nível da subida drástica dos ritmos da tensão. Yeah. E também aqui emergir que a alteração do batimento do coração. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela maneira como o doutor fez menção, fez abordagem desse tema. É muita coisa para se abordar, mas infelizmente nós temos mesmo que terminar. Tudo que tem princípio, tem fim, temos mesmo que dar um ponto final à nossa programação. Mas no próximo domingo nós temos novo tema, mas o mesmo convidado, que é o doutor Paulo Almeida, ele que está sempre disposto a nos passar novos conhecimentos. Doutor Paulo, muito obrigada mesmo, mas vale aqui realçar onde podemos localizar o doutor, as instalações do doutor, por favor. Exatamente. Bem, nós estamos localizados na cidade de Benguela, né? Na Avenida Aeroporto 17 de Setembro. Para quem não conhece Benguela, Avenida Aeroporto 17 de Setembro está no prolongamento da rotunda da Cruz Vermelha. Faz a rotunda do nosso super aqui no mesmo aeroporto, chegue até no Tribunal das Três As, curva à direita e dá mais uma outra à direita. Você encontra atrás do Tribunal das Três As o consultor de medicina natural com bom, com suave Almeida. Realça também os horários de atendimento, por favor, doutor. Nós estamos abertos desde o período das 7h30 e fechamos às 16h30 também. De segunda a sexta. Nós trabalhamos de domingo a sexta-feira. Ok, de domingo. Por acaso guardamos este 7º dia para descanso de todos os trabalhos segundo a ordem de Deus. Amém, amém. Exatamente. Beijinhos e abraços lá para casa. Olá, vamos mandar os nossos abraços à nossa legítima esposa, né? A minha legítima esposa seria a Xará, não é verdade? Nós estamos separados realmente. E um abraço ao meu Xará também, Xará Bignelo, não é verdade? O autor do BM. E por outra também, não quero aqui esquecer, né? Os nossos homólogos na Rádio Benguela, né? E também os nossos homólogos na Rádio Nacional do Lubito, também o pai Firmino Tula. Esses todos nós os desejamos e queremos que tenham boa saúde. E não só. Os queridíssimos pacientes que já chegaram de procurar o consultório. A esses, o nosso abraço, o nosso forte respeito. Obrigado. Recebam com muito amor e carinho os abraços e beijinhos do Dr. Paulo Almeida. É desta forma que estamos a nos despedir. Falou para vocês a Joicina Rodrigues. A próxima semana nós temos mais. Convide o seu amigo lá em casa para comentar e partilhar, porque são assuntos de bastante relevância. Até lá, até a próxima programação. Cuidem-se.
consultório de medicina natural. Consultório Almeida é um consultório dedicado, vocacionado ao cuidado de saúde humana.